Deus é bom, irmãos. Por isso nós estamos aqui essa noite. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, aliás. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Irmãos, primeira coisa que Paulo fala: eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Paulo não estava presente na Santa Ceia com Jesus e os outros discípulos. Paulo aprendeu a respeito da Santa Ceia diretamente do Senhor. Ele fala: eu vos entreguei o que recebi do Senhor. E o que Paulo vem trazer para nós a respeito de Santa Ceia é algo muito sério, é algo que a gente deve considerar, é algo que a gente deve praticar. Primeira coisa que Jesus falou é o seguinte: que o pão era o corpo dele, que era dado por vós. O corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Então, quando você come e bebe sem discernir o corpo, sem saber que você faz parte do corpo, você está comendo e bebendo juízo para si mesmo. Então você e eu somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, quando fala de pão, está falando de comunhão. E a igreja, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, precisamos amar uns aos outros, precisamos deixar a contenda de lado, deixar o falatório de lado, deixar o ódio de lado, deixar o orgulho de lado, deixar tudo de lado e amar o nosso irmão. Se você não está fazendo isso, irmão, e está participando da Santa Ceia, você está comendo juízo para si. Paulo vem trazer para nós uma exortação a respeito de como nós devemos participar da ceia. E depois ele fala: e o cálice é a nova aliança. O cálice, irmãos, a gente fala assim: não, o cálice é o sangue de Cristo. Não, o cálice, ele fala, é a nova aliança que foi firmada no sangue. Mas quando a gente toma o cálice, nós estamos bebendo da nova aliança do Senhor. Só que o que a gente tem feito? A gente tem bebido da nova aliança e tem praticado a velha aliança. Temos praticado coisas da lei. E Paulo falou aqui também que quem bebe indignamente, sem discernir, está bebendo juízo para si. Então muitas vezes nós somos pessoas que estamos firmados na lei, temos bebido o cálice da nova aliança, mas não temos obedecido aquilo que nós temos bebido. O cálice da nova aliança foi firmada no sangue de Jesus. Jesus derramou o sangue dele, para quê? Para que nós entrássemos em uma aliança nova. Quando fala nova aliança, é porque é nova, não é a velha aliança restaurada. Deus não restaurou a velha aliança, Deus fez uma nova. E nós, igreja, precisamos aprender a viver a nova aliança. Então o cálice que você bebe faz parte e nos ensina que nós devemos viver a nova aliança. A maioria das igrejas hoje, irmãos, estão vivendo coisas da velha aliança. Abram a sua Bíblia no livro de Jeremias 31, versículo 31 até o 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor,
pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui é uma profecia, irmãos, de Jeremias a respeito da nova aliança que Deus firmaria com Israel. Só que a gente sabe que Israel não recebeu Jesus, então a graça foi expandida para nós, e nós hoje entramos na graça de Deus, estamos vivendo na nova aliança. E ele explica aqui o que é viver na nova aliança. Primeiro, ele fala no versículo 33: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Ou seja, a palavra de Deus, ela está na nossa mente e nos nossos corações. Antigamente, na lei, as palavras de Deus estavam numa tábua de pedras, em que eles seguiam aquelas leis. Mas hoje a palavra de Deus está no seu coração, a palavra de Deus está na sua mente. A Bíblia diz em Romanos 10:8: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, irmãos, viver a palavra de Deus para cada um de nós não é mais uma obrigação, é algo que vem dos nossos corações. Eles obedeciam na lei por obrigação, eles eram obrigados a viver assim, porque senão punição vinha sobre eles, juízo de Deus vinha sobre eles. Mas nós não, a palavra está nos nossos corações. E a Bíblia fala em Filipenses 2, versículo 10 assim: que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus colocou a palavra dele nos nossos corações e está operando em nós a vontade de cumprir essa palavra. Cumprir a palavra de Deus, irmãos, não é obrigação mais para nós, é prazer. Ninguém aqui tem prazer no pecado, ou tem? Ninguém tem prazer no pecado, mas prazer em cumprir a palavra de Deus, todos temos. Irmãos, a lei era algo que ninguém conseguia cumprir, por isso Jesus veio. Abram lá em Deuteronômio capítulo 28, para vocês verem, versículo 1. Olha a condição para alguém ser abençoado na lei: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Primeira condição, ouvir a voz de Deus atentamente. Condição para quê? Para ser abençoado, lá na lei. Quem aqui é que ouve a voz de Deus atentamente? Nem todo mundo, né, irmãos? A maioria não. Já pensou se você estivesse vivendo na lei? Depois ele fala assim: tendo o cuidado de guardar alguns. Tendo cuidado de guardar, irmãos, na lei você tinha que guardar todos os mandamentos. Se você guardasse a metade, não servia. Se você guardasse 99%, não servia. Tinha que ser todos. Se você não guardasse todos, irmãos, você não era abençoado. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei, porque homem nenhum conseguia cumprir. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí começa. Aí eu pergunto para vocês: qual foi o homem que conseguiu cumprir isso aqui? Só Jesus, irmão. Só Jesus conseguiu ser abençoado com estas bênçãos, porque só ele conseguiu cumprir todos os mandamentos. Olha para você ver no versículo 15, que fala do castigo decorrente da desobediência. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos. Irmãos, tinha que cumprir todos. Se não cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí maldito serás ali, mas começa a maldição. Então todo homem, irmão, que estava debaixo da lei, estava debaixo de maldição, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém estava debaixo das bênçãos. A Bíblia fala assim, que se você fosse perfeito em todos e errasse em um, você era culpado por todos. Então a lei, irmãos, era algo que ninguém conseguia cumprir. E eles faziam por obrigação, porque senão o juízo de Deus vinha sobre eles. Mas hoje a Bíblia fala assim: não por força, nem por poder, ou por obrigação, mas pelo meu Espírito. Hoje é pelo Espírito de Deus que está em você, que você consegue. A gente hoje quer fazer as coisas, irmãos, por obrigação. Eu dou o dízimo porque eu sou obrigado, senão Deus vai me castigar. Está na lei, está vivendo a lei. Ah, eu venho para a igreja porque eu sou obrigado. Está vivendo a lei. Ah, eu canto aqui no louvor porque eu sou obrigado. Está vivendo a lei. Eu prego porque eu sou obrigado. Está vivendo a lei. O que você fizer por obrigação, você está fazendo na obra da lei. Então a gente não deve fazer nada por obrigação. Na graça é pela vontade que está nos nossos corações, sendo impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem está nos direcionando a fazer as coisas da maneira certa. Você pode estar fazendo as coisas certas, mas com a intenção errada.
A Bíblia fala assim que aos olhos do homem todo o seu caminho parece bom, mas Deus pesa a intenção do coração. Então às vezes você está fazendo aqui por obrigação, irmãos. Deus está vendo qual é a motivação do seu coração. Deus está vendo qual é a intenção do seu coração. Às vezes você está aqui cantando e morrendo de raiva, querendo estar em casa assistindo televisão. Deus está vendo o seu coração. Deus não está importando com o que você faz, irmão. Deus está importando com quem você se tornou nele. Se você faz as coisas pela sua carne, pela sua força, por obrigação, Deus não está recebendo. E nós muitas vezes temos vivido a lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las ou obedecê-las. Está vendo? Maldito aquele que não cumprir todas. Então não faça nada por obrigação não, irmão. Agora, se Deus está falando para você fazer e você não fizer, aí você está em rebeldia também. Eu não vou na igreja hoje não, mas não quero ir, eu não sou obrigado a ir. Mas Deus está falando para você, vai. Aí você fica em casa, aí você está sendo rebelde. E isso também é pecado. Então procure ver, irmão, qual é a motivação do seu coração aí. Se as coisas que você está fazendo estão com a motivação correta. Hebreus 10, versículo 10, abram lá. Hebreus 10, versículo 10, até o versículo 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Isso aqui está falando dos sacerdotes na lei, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Irmãos, um único sacrifício. E a igreja hoje está querendo fazer sacrifício para oferecer a Deus. Ah, Deus, para o Senhor me perdoar, eu vou fazer uma campanha de tantos dias. Eu pequei demais. Ah, Deus, para o Senhor me perdoar, eu vou fazer uma campanha lá no monte, eu vou fazer 21 dias, a campanha de Daniel. Ah, Deus, para o Senhor me perdoar, eu vou passar a dar a cesta básica na igreja. Irmão, com Deus não faz isso. Nada que você fizer, sacrifício nenhum que você fizer, vai ser superior ao sacrifício de Cristo. O que você tem que fazer então? Se arrepender, porque arrependimento é no coração, e Deus vê a intenção do coração. Por que a lei não podia jamais perdoar pecados? Porque a pessoa oferecia um animal, o animal era oferecido como sacrifício, mas no outro dia a pessoa estava novamente praticando pecado. O pecado estava no coração dela. Hoje, irmãos, Jesus ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Hoje Jesus levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Tudo que te condenava, ele levou. Você não precisa oferecer sacrifício pelos seus pecados mais. Você precisa se arrepender deles. Você pode se arrepender dos pecados sem se condenar. Então não fica pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Não, apenas se arrependa. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que nos abençoou, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo. Outra coisa, você já é abençoado. Não fica querendo fazer barganha com Deus, não. O que é fazer barganha? Vou fazer uma campanha de 21 dias e Deus vai me dar minha bênção. Campanha, irmão, não é para te abençoar. Campanha é para te disciplinar. É para você ser ministrado por ela. É para você ser edificado pela palavra que tem nela. Não é a campanha em si, o seu sacrifício em si que vai te trazer a bênção. Eu vou fazer um jejum de 40 dias, igual Jesus fez, e Deus vai me dar a minha vitória. Eu vou dizer igual o pastor Gilmar, você vai morrer sequinho e não vai ter sua vitória. Porque Deus não faz barganha não, irmãos. E a gente está pensando que Deus quer fazer troca com a gente. Deus, se o Senhor fizer isso para mim, então eu faço isso para o Senhor. Eu faço isso para o Senhor e o Senhor faz isso para mim. Deus, vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor fizer isso para mim, então eu vou fazer aquilo para o Senhor. Irmãos, na graça não tem voto mais. É sim, sim, não, não. Na nova aliança não existe voto. É a sua palavra que Deus está ouvindo. Não adianta a gente fazer um voto, irmão, daqui a pouco voltar a praticar as mesmas coisas que a gente fazia antes. Não adianta a gente fazer uma campanha e depois da campanha a gente ser abençoado e voltar com as mesmas práticas. Então a igreja, nós precisamos ser libertos do nosso sacrifício, da nossa justiça própria. A justiça, irmãos, que vale é de Cristo, não é a sua. A nossa justiça própria não vale nada para Deus. Como é que você recebe as bênçãos então? Entrando em Cristo, crendo, aceitando a Ele, crendo que Ele morreu por você. A lei veio para revelar o pecado, e a lei revelou o pecado. Por quê? Porque nós erramos e falamos, não, eu não consigo viver a lei, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém para me salvar,
porque senão eu vou para o inferno. E aí vem Jesus, irmãos, e cumpre a lei. E quando Jesus cumpre a lei, ele é considerado justo. E como ele é considerado justo, a Bíblia fala que todo aquele que crê nele é justificado por ele e se torna justo também. Então o que vai te tornar justo não são suas obras. Eu sou bonzinho, eu sou malzinho. Não, é o que Jesus fez por você. É você entrar no sacrifício de Cristo. É você viver uma vida conforme a palavra de Deus na nova aliança. Pastor, mas meu pastor lá na minha igreja falava que eu não podia usar saia no joelho, tinha que ser saião. Lá na minha outra igreja, homem tinha que usar camisa social até aqui. Irmãos, tem cada coisa que a gente vê que não tem nada na palavra de Deus. Você vai na praia, irmão, você vê aqueles crentão com roupa social entrando no mar de calça e camisa social. Irmão, Deus não está olhando isso não. Deus quer saber o seu coração. Aí tem um ditado aí fora que fala assim, que Deus não quer saber do coração, Deus não é açougueiro. Então, irmãos, me explica o versículo que fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Deus quer o seu coração. Deus não quer tuas obras. Irmãos, hoje nós fomos salvos para as boas obras. Jesus te salvou para as boas obras. O pastor Elner leu um salmo aqui, onde acho que Davi falava assim: salva-me, Senhor, e eu cumprirei os teus mandamentos. Está vendo? Ele cumpre os mandamentos depois que ele é salvo. Por quê? Porque os mandamentos estão nos corações. E quando o mandamento de Deus está no seu coração, irmão, você tem prazer em cumprir. E aí você tem prazer em fazer. Deus opera em você o querer e o realizar. O querer fazer o bem está em você. Paulo disse quando ele não era cristão, veja bem, quando ele não era cristão, quando ele estava na lei, ele falou assim: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Ele falou isso quando estava na lei. Não foi depois que ele se tornou um cristão, foi quando ele estava na lei. Aí ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o pecado não tem domínio sobre você mais. Eu vou repetir: o pecado não tem domínio sobre você mais, porque a graça do Senhor está na sua vida. Amém? Para a gente encerrar, Colossenses 2:20: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Você já viu, irmão? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tocar naquilo, não pode comer aquilo outro. Mandamentos de homens, não pode usar isso. Mandamentos de homens. Ande decentemente, ande decentemente. Os homens também, andem decentemente. Não vamos trazer escândalo para o mundo, mas vamos viver na liberdade que Cristo nos deu, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Glória a Deus. Traga aqui o pão, traga aqui o cálice. Jesus, ele, quando estava próximo de ser crucificado, ele orando, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice que Jesus falava ali, não era esse cálice aqui que nós vamos beber. Cálice também tem um outro significado, que significa humilhação, significa sofrimento moral. Então o cálice que Jesus falou que para Deus passar dele, era o cálice da humilhação, do sofrimento moral. Mas ele fala: contudo, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E quando Jesus na ceia, ele levanta o cálice, ele fala: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice que nós vamos beber também tem um sentido de nós estarmos bebendo a morte de Cristo, a humilhação que Cristo passou, o sofrimento moral que ele teve. Lembre-se da morte dele, da humilhação dele, do sofrimento dele. Que nós nessa noite possamos fazer isso em memória do Senhor. Pai, que todos aqueles que beberem do cálice e comerem do pão tenham a tua vida. Em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos, Deus. Amém. Podem servir. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais
alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que o teu sangue que nos lavou, que nos purificou, seja derramado na vida de muitos também. Nós somos lavados, somos remidos pelo teu sangue. Pai, que essa noite seja uma noite de mudança, seja uma noite de transformação para cada um de nós. Que possamos viver a tua palavra, que possamos viver a nova aliança, possamos nos alimentar, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, obrigado por nos libertar da lei, do pecado e da morte. Obrigado, Deus, porque somos livres. Obrigado pelo fim da lei, que é Cristo. Hoje nós vivemos Cristo, hoje nós estamos em Cristo, hoje nós somos novas criaturas nele. Sim, Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus por nós, por morrer por nós, por derramar o teu sangue por nós. Aleluia. Celebre a ceia do Senhor, irmãos. A ceia do Senhor não é um velório, é uma celebração. Aleluia. Lembre da morte dele e anuncie a sua vinda. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Podeis participar, irmão. Troca o seu cálice com o teu irmão. Diga a ele que você o ama. A lei que está nos nossos corações é o amor.